Bem-vindo à página do Instituto Fragata, um lugar onde você desenvolve cada vez mais a sua parte pessoal e profissional. O tema de hoje é um tema muito, mas muito importante, muito relevante para você que tem um cargo de liderança ou para você que quer desenvolver um cargo de liderança, né? Devo lembrar você que, olha, essa semana, se você está assistindo a essa live hoje, dia 26/9 até o dia 30, nós estamos com a promoção Cliente 10, onde você tem 10% de desconto nos nossos planos de assinatura aqui no Instituto Fragata. Aproveita, viu? Porque o conteúdo lá está muito bom, tem as pílulas de conhecimento, tem curso EAD. Com certeza você vai gostar bastante do conteúdo que você vai encontrar lá. E hoje o tema que nós vamos conversar é um tema ao qual todas as vezes que de certa forma eu atendo empresas, eu trabalho com esse tema. Aliás, muitas das vezes que as empresas me convidam para fazer trabalhos, tem a ver diretamente com esse tema: cultura e clima organizacional. Olha, são dois temas muito importantes para que você possa refletir e perceber. Porque clima organizacional, de certa forma, é até mais fácil de você compreender o que é, né? Clima organizacional é aquela questão, como é que está o clima da empresa, o sentimento, o que as pessoas sentem ali. É uma empresa que tem um desenvolvimento positivo, não tem. E aí já leva-nos à segunda questão, a cultura, né? A empresa, de repente, que você trabalha tem uma cultura de desenvolvimento, de auxiliar as pessoas a crescerem. Como é que o líder ele pode interagir dentro desse processo? Bom, para a gente começar a falar sobre isso, eu acho importante primeiro a gente ter uma definição básica do que é cultura, na verdade, né? Cultura, a gente pode falar sobre crenças, valores e hábitos, né? Todos nós temos uma cultura, né? Nós crescemos e vamos dizer assim, nós temos a cultura em sociedade, mas nós também temos a cultura, aquela que é nossa, que vem da nossa casa, os costumes que os nossos pais nos deram, a forma como nós fomos criados, aquilo que foi nos colocado como bom e ruim, certo e errado, tudo isso define a nossa cultura. Quando você para pensar sobre a cultura dentro de um clima organizacional, isso muitas vezes tem a ver com o próprio plano de negócios da empresa, onde a gente vai definir ali, antes de começar o nosso negócio, a nossa missão, visão e valores da empresa. Então, olha que interessante, porque eu quero que nesse momento, caso você esteja assistindo, não seja empreendedor, de repente você é líder, de repente você quer crescer no mercado, por que é importante você entender esse conceito que nós estamos trazendo aqui de cultura? Porque quando você vai abrir uma empresa, eu quero que você se coloque mesmo agora na condição de quem vai abrir uma empresa. Imagina que você já tem a sua empresa, tá? Ela já está acontecendo, ela já está movimentando, e agora você começa a trazer pessoas para fazer parte dessa empresa. Obviamente, você vai gostar que essas pessoas elas tenham um certo tipo de comportamento ali dentro da empresa que tenha a ver com o teu plano de negócios, com a diretriz do que você faz, com a sua atividade principal. E para que isso aconteça, é muito importante que você tenha a clareza na visão, nos valores e na missão. Porque a partir do momento que você tem a clareza na visão, nos valores e na missão, você tem um norteador natural colocado para que as pessoas entendam que o comportamento ali dentro ele tem que ser de uma certa forma diferenciado. E aqui é que está um ponto principal. Primeira coisa que eu diria para você, que nesse sentido você tem que observar muito bem os valores que essa empresa carrega com ela mesma. Tá? Valor de atendimento, valor de sinceridade, valor de transparência, né? O valor de dedicação. Porque a partir do momento que você incorpora esses valores e se conecta com o objetivo, com a missão da empresa, naturalmente você começa a desenvolver um comportamento que fica cada vez mais funcional. E aí é que a gente chega nessa questão, porque quando a gente para pensar sobre a cultura da empresa, através da cultura da empresa, nós vamos agora desenvolver o nosso clima, onde eu vou trazer muitas pessoas. Mas você sabe que pessoas são pessoas, né? Pessoas chegam com muitas culturas, com muitos costumes, com muitas ideias sobre o que é trabalhar dentro de uma empresa. Então, a partir deste momento, é aqui que entra o papel da liderança. Grande parte dos líderes que têm dificuldade em manter as suas equipes, eles sentem essa dificuldade porque não compreendem como se posicionar para desenvolver cada vez mais a cultura e o clima da empresa. O líder, ele tem um papel fundamental na criação da cultura e do clima da empresa, porque na verdade
O que a gente vai observar no líder verdadeiramente não são as palavras que ele nos traz, mas sim como é que ele trabalha e como é que ele atende o primeiro cliente de toda a empresa, que é o próprio colaborador. Porque é muito difícil a gente trabalhar numa empresa onde a visão ou os valores da empresa são respeito se você tiver um líder que não sabe te respeitar. Então aqui é uma coisa interessante porque a gente vai observando que uma vez que eu tenha a clareza em qual é o meu papel como líder dentro da missão, visão e valores da empresa, eu começo agora a achar formas de lidar com o comportamento das pessoas de uma maneira diferenciada. E é exatamente aqui que entra todo o processo que a gente já vem trabalhando nessa página, de certa forma, que é o que? É o autoconhecimento, a importância de você saber como é que você funciona. Quando a gente fala em ser humano, como é que eu consigo mudar um comportamento? Porque a gente tem que observar que dentro de uma empresa, as coisas funcionam um pouco diferente. E o que eu quero dizer com isso? É, eu preciso dar o meu melhor para aquele colaborador que está ali na empresa, com certeza, mas exatamente por fazer parte desta equipe, ele também precisa ter uma moeda de troca. É muito difícil você ser um bom líder de um colaborador que está desmotivado e que já nem se preocupa mais, de certa forma, com o trabalho em si, sabe? Aquela pessoa que vem, faz por fazer, não quer se envolver com nada. Esta pessoa, aliás, ela precisa, assim, urgente de um feedback. Porque quando a gente vai percebendo, olha, um comportamento assim, ele pode ter uma influência muito negativa dentro do clima e da cultura da tua empresa. Porque se você mantém na tua equipe, vamos dizer assim, pessoas que não estão motivadas, que não estão engajadas e que, de certa forma, estão contra a maré, esta pessoa, ela de uma certa forma vai influenciar os demais. Aqui entra a parte mais desafiadora, porque quando a gente fala de clima organizacional, a gente fala sim da relação que a empresa tem com os colaboradores e principalmente da relação que os colaboradores têm entre si dentro desse ambiente. Foi bem interessante porque quando eu fiz a minha formação em coaching, nós aprendemos muito sobre o funcionamento da mente. E na segunda formação, eu tive um movimento muito interessante sobre constelação empresarial, que a constelação empresarial, ela mostra os papéis. E às vezes as empresas também não sabem alocar muito bem os papéis e isso pode gerar sim muitos conflitos no resultado final. Mas quando nós começamos a compreender esse processo, nós começamos a entender que a empresa, de uma certa forma, ela também tem dois tipos de mentalidade, vamos dizer assim. Existe o que as pessoas pensam sobre a empresa e existe o que as pessoas sentem pela empresa. É como se um conjunto de pessoas dentro de um sistema tivesse um sentimento compartilhado e a somatória desse sentimento compartilhado é o que a gente vai falar de clima organizacional. Pense, por exemplo, numa empresa que tem uma cultura de desenvolver competitividade entre os seus colaboradores. E ela não consegue colocar isso de uma forma onde essa competitividade seja saudável e direcione essas pessoas ao crescimento. Então, ela começa às vezes, num objetivo de motivar as pessoas a vender mais, a produzir mais, gerar uma competitividade ao ponto de que as pessoas não se auxiliam mais. Com certeza vai ter muita insatisfação e vai ter muitos problemas dentro do clima organizacional dessa empresa, o que certamente vai voltar e vai afetar os resultados finais. Então, sabe aquela questão do que as pessoas conversam ali no cafezinho? Muitas vezes você vê a soma da cultura ali. E a gente também tem que levar em consideração que quando a gente fala em termos de cultura organizacional e pessoas, muitas vezes isso é um costume muito normal, para não dizer natural, as pessoas colocarem as suas projeções de expectativas dentro do campo empresarial. Eu conheci muitas pessoas ao longo da minha carreira que reclamavam muito da empresa, mas no fundo, quando você ia observar, aquelas reclamações que elas traziam sobre o ambiente empresarial, no fundo eram só uma projeção de frustrações que a pessoa estava sentindo com ela mesma. Ela não conseguia se desenvolver, ela tinha uma tendência a esperar muito do meio, e como obviamente o meio muitas vezes não gerava para ela um efeito de uma causa que ela não estava gerando, ou seja, a pessoa ela produz pouco, dificilmente essa pessoa ela vai ser promovida ou vai ter algum tipo de alavancagem dentro da empresa. Então, muitas vezes a pessoa ela acaba trazendo essa frustração. O papel do líder nesse processo é conseguir conectar o time e somar algo que é muito importante e que poucas pessoas muitas vezes fazem, que é o quê? Verdadeiramente colocar um propósito. Entender como conectar o time. Porque se a gente olhar o campo empresarial de uma forma mais ampla,
Na verdade, as empresas ou o trabalho, ele nos traz muita oportunidade de desenvolvimento. Porém, já existe uma cultura pessoal relacionada ao trabalho que afeta as empresas, que muitas vezes o colaborador ele vai para a empresa se vendo menor do que a empresa. Ele não consegue ter a visão de que, seja lá qual empresa que você trabalhe hoje, você tem a oportunidade nesse ambiente empresarial de verdadeiramente começar a aprender e ter a oportunidade de desenvolver habilidades específicas. Mas para isso é necessário um propósito pessoal. Se eu sei o que eu quero, eu sei o que eu posso aprender dentro desse sistema. E isso muda porque eu paro de esperar que o sistema gere movimentos para mim e eu começo a criar as oportunidades de sistema dentro dessa empresa. Então essa pessoa com certeza ela vai estar mais motivada, ela vai estar mais direcionada, ela vai ter uma certa proatividade. Por quê? Porque ela está olhando para onde ela quer ir. Ela não chegou com aquele senso, um sentimento, vamos dizer assim, até certa forma muito antigo, de que, olha, eu estou chegando aqui, eu sou mais um, essa empresa é grande, eles já têm conquistas, eles já têm tudo, e agora talvez eu tenha uma oportunidade de crescimento. Essa visão no dia de hoje ela já não cabe. Eu tive aqui no Instituto Fragata, no mês passado, uma live com o Alexandre Scott, que é especialista em processos seletivos, ele trabalha na área da aviação, mas ele nos trouxe isso aqui de uma forma muito clara, o quanto que essa mentalidade já se reflete inclusive no próprio processo seletivo. Então uma coisa é fato, as pessoas elas não vão vir prontas para a empresa. Muitas delas, e isso eu acho que é de conhecimento de todos aqui, elas chegam com as habilidades técnicas, mas o comportamento é outros 500. E a gente já sabe hoje que as pessoas são verdadeiramente admitidas pelas suas habilidades e demitidas pelos seus comportamentos. É aqui, mais uma vez, que entra o papel do líder. Porque o líder deve ter uma separação muito grande entre a gestão de processos e a liderança de pessoas. Primeiro, lembre-se de se lembrar sempre que você jamais usa gestão de pessoas. Gestão a gente faz de processo. Pessoas a gente faz liderança. Só que quando eu falo de liderança, eu falo de ser exemplo, de ter autoridade construída, de realmente conseguir motivar e engajar essas pessoas a um propósito maior. E claro, e volto a dizer que dentro do ambiente corporativo, isso de certa forma é um pouco mais fácil, porque uma vez que eu entrei na empresa para trabalhar com você, eu já estou me comprometendo com o sistema. Aí, é claro, você vai lidar com muitas pessoas e isso também vai ser muito de acordo com a maturidade emocional e o autoconhecimento de cada um. Porque grande parte das vezes as pessoas chegam num ambiente corporativo sem esse preparo e sem essa visão. E aí é onde, se você tem um líder que sabe direcionar esta pessoa, ele consegue sim direcioná-la pelo campo profissional, mas ele também consegue engajá-la pelo pessoal. Porque ele tem esta compreensão que, na verdade, o líder ele é como um grande farol, um grande norteador. A partir do momento que ele está bem, que ele está desenvolvendo os resultados, não tem problema se ele tiver um lado dele que tem um certo rigor nas tarefas. Porque, veja bem, nenhuma dessas questões aqui tem a ver com você, entre aspas, amolecer o resultado. Não é isso. A gente precisa ter resultados específicos. E muitas vezes eu vou ter que atuar pela luz, conectando, auxiliando, desenvolvendo, mas às vezes, entre aspas, eu tenho que atuar com um comportamento mais incisivo. Porque se a minha comunicação de uma boa não funcionou, eu preciso ter o resultado. E aqui é onde a gente fala de um sistema. Para entender o meu comportamento dentro de um sistema empresarial, eu preciso pelo menos entender o que é um sistema. Pense em uma coisa, de repente você tem um amigo, tá? Você é uma pessoa, seu amigo é outra. A amizade entre vocês dois é um sistema, porque esta amizade, ela é algo que é maior do que você e maior do que ele. Ela é algo construído em simultaneidade. Só que quando eu penso em construir uma simultaneidade com alguém em um sistema, eu não posso ter uma visão egoísta, eu tenho que ter uma visão sistêmica. Ou seja, se nós estamos interagindo como amigos, eu sim posso fazer aquilo que é bom para mim, desde que eu entenda até onde eu posso ir que não comece a te prejudicar. Então, a partir do momento que eu tenho a ideia do que é uma visão sistêmica, e você pode observar que grande parte das pessoas que têm dificuldade de crescer no mercado de trabalho, elas não têm visão sistêmica. Porque visão sistêmica requer pertencimento. Ou seja, eu entendo o meu papel dentro desse lugar que eu estou, eu entendo que aquilo que eu faço ou deixo de fazer reverbera um efeito no sistema todo, e é exatamente por isso que muitas vezes, de repente, eu briguei com a minha esposa e fui trabalhar, eu não estou bem. Eu não sou obrigado a passar pela porta e ter uma mágica e deixar meus problemas lá fora.
Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu também não posso simplesmente chegar maltratando as pessoas, porque eu não estou me sentindo mal. Então, qual seria a visão sistêmica nesse processo? Procuro o meu líder, procuro alguém responsável e falo, cara, olha, estou com problemas sérios, hoje foi muito difícil, passei por um momento, não estou me sentindo bem. E eu declaro aquilo que eu estou sentindo, porque muitas vezes nesse posicionamento pode ser que o meu líder observe a situação, seja algo mais grave, me dispense, ou então, de repente, ele fique mais ali de olho, mas, ou seja, eu compartilhei aqui o que eu estou sentindo, porque eu sei que esse sentimento, de repente, eu não estou bem, eu estou chateado, ele pode fazer com que eu não faça algo como teria que ser feito. Vou até trazer um exemplo para vocês, na minha época da aviação. Eu trabalhava com peso e balanceamento de aviões, de forma simples. Quando você vai embarcar num voo, né, tem todo um peso, vamos dizer assim, padrão, onde você considera adulto, crianças, né, bebezinhos de colo, bagagens. Quando o voo é finalizado, é totalizado um peso nesse avião. E é exatamente a partir deste peso totalizado, com as margens de segurança, que o comandante determina a potência de decolagem. Porque, uma curiosidade aqui, na aviação, combustível é ouro. Então não pense você que quando o piloto vai decolar, ele dá full power ali no motor e sai fora. Não, ele vai calcular de acordo com o peso. Eu tenho 50 mil quilos, é o peso desse avião, a potência é X, claro, existe uma margem de segurança. Mas é diferente se eu tivesse 70 mil quilos. Então imagine vocês, de repente, eu chego para trabalhar, estou com um grande problema, né? Não estou me sentindo bem, estou ali, de repente, com coisas acontecendo. E aí, na hora de fazer o meu balanceamento lá, eu, em vez de colocar lá que tem 30 passageiros a bordo, eu coloco 3. Obviamente, você já viu que o comandante vai ter uma informação de peso muito diferente. Isso pode simplesmente implicar ele colocar a potência para a decolagem do avião e o avião não sair do chão. Matei um monte de gente. Estou trazendo um exemplo para vocês, cara, de uma área muito específica. Mas é aqui que a visão sistêmica entra. Porque eu preciso entender que, a partir do momento que eu estou conectado com um sistema de pessoas, com uma organização, eu preciso ter um comportamento de acordo com o meu papel nessa organização. Porém, felizmente ou infelizmente, uma pequena parte das pessoas tem essa consciência logo de cara. As pessoas que têm como valor muito forte a responsabilidade, a integridade, elas conseguem até se manter. Mas grande parte das vezes as falhas que a gente vê, os retrabalhos, são exatamente porque a pessoa ela não entendeu bem esse movimento. E é claro que isso vai afetar o processo da empresa. Porque você imagina uma empresa onde as pessoas não estão engajadas, cada um que está ali está parcialmente conectado com a atividade, mas mais a pessoa está pensando em outra coisa, sabe? Aquela coisa que a pessoa vai trabalhar, não vê a hora de repente ter um breakzinho para falar de uma coisa que está acontecendo, de algum lugar que foi. Ela está sempre pensando em outro lugar, ela não está envolvida com o processo. E é aqui que isso tem um processo muito complicado. Por quê? Porque se as pessoas não estão envolvidas, a margem de erro é grande. Se a margem de erro é grande, isso vai gerar, com certeza, em alguns tipos de broncas, punições ou coisas do tipo. E aqui você começa a ter uma empresa que muitas vezes tinha tudo para desenvolver, mas começa a ter um clima organizacional muito complicado. Porque hoje as empresas já estão com a mentalidade muito mais aberta a esse fator, mas ainda assim são poucas as empresas que têm o foco em desenvolver verdadeiramente as pessoas e os resultados. Gilberto Presente, seja muito bem-vindo. Paradigma de não existem empresas ruins, existem pessoas preparadas que deixam as empresas ruins. É real? De certa forma, sim. Porque se você pensar que, na verdade, as empresas são as pessoas, então, quando a gente pega uma empresa, na verdade, a gente tem um grupo de pessoas. É por isso que, de certa forma, vamos pensar que se a gente tem aqui, dentro desta empresa, um RH que tem essa visão mais de humanidade e líderes que são desenvolvidos para isso, talvez essas pessoas ruins, vamos pensar que talvez a sua palavra ruim seja pessoas que não têm habilidade. São pessoas que não estão preparadas. Mas se essa pessoa ela é ruim ou despreparada, mas ela tem uma abertura para o movimento, tranquilo, você vai lapidar essa pessoa. Agora, é claro, a gente não consegue fazer nenhum tipo de alteração quando a pessoa ela não quer também. Só que aí é uma outra questão, né? Porque grande parte das vezes, qual é a maior dificuldade de líderes? Processo de demissão. Sinceramente, os líderes que eu atendo, o que sempre vem, mas olha, 90% das vezes. Alex, mas como é que eu lido? Porque às vezes eu tenho que demitir alguém, a pessoa tem família, e aí eu tenho que ir lá e fazer esse papel, me sinto mal. Volta para a questão da visão sistêmica. Porque se de uma certa forma nós compreendemos que a partir do momento que eu falo, olha, eu vou trabalhar com você. Tá bom, se eu vou trabalhar com você, primeiro aqui,
Já parte do princípio que é um comprometimento que eu estou fazendo. Porque eu não sei vocês, mas particularmente eu não conheço ninguém que estava em casa, de repente bateram na porta, o cara abre a porta, é um selecionador de uma empresa, pega o cara pelo pescoço e fala, você vai trabalhar comigo. Ninguém vai obrigado. Essa é uma questão até interessante, eu super indico a leitura do livro Monge Executivo, porque ele, quando aborda essa questão, ele traz, de uma certa forma, mesmo dentro das empresas, as pessoas são voluntárias. E ele aborda isso exatamente quando ele está falando da cultura, da autoridade e do poder. Então ele traz para nós assim, a autoridade diferente do que nós imaginamos. Muitas vezes nós escutamos, a pessoa é autoritária, parece que ela é mandona. Nesse caso seria o poder. Porque você é um líder numa empresa. Você tem poder? Você tem poder. Você é líder, você pode tomar decisões que seus liderados não podem. Até aí, tudo bem. O maior poder é não precisar usar o poder. É quase como se fosse um paradoxo. E como é que eu uso o meu poder sem usar o poder? Eu construo autoridade. Porém, para construir autoridade, primeiro eu tenho que ter resultados. Eu tenho que ter uma forma diferenciada de tratativa com as pessoas e compreender muitas vezes que tem a ver, sim, com todo o trabalho profissional que eu faço ali, mas também tem a ver o significado que eu crio na vida dessa pessoa. Eu acho que quando a gente volta e olha a nossa própria jornada profissional, tivemos muitos líderes que não eram líderes, pelo menos na empresa ali de Crachá. Mas eram pessoas que nós nos inspirávamos de uma certa forma, porque nós víamos a forma como ela resolvia, a proatividade, de repente a integridade, o bom atendimento. Pessoas que realmente a gente olhava e falava, eu quero ter uma admiração por essa pessoa. Um bom líder sempre vai ser admirado. Por toda a equipe, olha, vamos cair naquele ponto de achar, a gente não precisa ter todo mundo, mas eu preciso ter pelo menos a maior parte do grupo. Porque o que a gente vai percebendo que tem sido muito desafiador é porque quando você tem um time que é muito bom, pense num time de vendas. Você tem um time de vendas que é muito bom. Eles cumprem todas as metas, batem as metas, só que o clima deles é muito tenso. Felizmente ou infelizmente, vai ser muito difícil uma empresa mexer num time que está vendendo porque as pessoas de repente são arrogantes ou não se dão bem. Mas é claro que a longo prazo, as pessoas não vão conseguir parar nessa empresa. O turnover vai ser muito maior. Então, muitas vezes, quando a empresa ela começa a ter essa abertura para esta visão, ela começa, assim, também desenvolver, levar o desenvolvimento pessoal para dentro da organização. Porque, pense bem, quando você começa também a trabalhar as pessoas junto com o desenvolvimento das habilidades, você consegue gerar um movimento para esta pessoa que transcende o campo profissional. E é exatamente isso que faz toda a diferença. Porque certamente as pessoas que você se lembrou, que foram bons exemplos, bons líderes, pessoas que você teve uma certa admiração, essas pessoas elas conseguiram trazer algo de bom para ti que transcendeu até mesmo a questão do teu trabalho. E é exatamente esse sentimento, muitas vezes, de gratidão e cumplicidade e parceria que começa a remontar o clima organizacional de uma forma mais positiva. Se a gente pudesse olhar de uma certa forma, o Daniel Goleman, no livro dele Inteligência Emocional, ele diz que a melhor definição de inteligência emocional são as tuas emoções a favor dos teus resultados. Vamos dizer que uma empresa que tem uma cultura bem trabalhada e um clima onde a emoção é de produtividade e de crescimento, ela com certeza consegue ultrapassar e gerar resultados incríveis. Eu ainda não trouxe aqui para o Instituto Fragato, mas eu tive a oportunidade de entrevistar há um tempo atrás a Patrícia. A Patrícia ela é CEO de uma empresa chamada Dynamic Care em Atibaia, aqui em São Paulo. E foi muito interessante, porque eles vêm trabalhando já há muito tempo a cultura e o clima com os colaboradores de uma forma muito amena e muito diferenciada. Inclusive, ela já chegou até, já escreveu alguns livros de coautoria, já participou de vários seminários para falar de liderança humanizada. Tem a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Porque a gente volta no tempo e vê que a associação do trabalho ela sempre foi muito feita pela razão, no sentido, é seu trabalho, é sua obrigação. Você sabe o que você tem que fazer, está no seu contrato, vá lá e faça. Isso, entre aspas, até funcionava até uma certa época. Hoje em dia já não funciona mais. Porque talvez se você é empreendedor, você sabe o que eu estou dizendo, porque as pessoas muitas vezes elas não têm a noção, elas acham que só tem um desemprego, que é difícil achar emprego e tal. Mas olha, todos os dias eu cruzo e converso com empreendedores que têm muitos desafios também em encontrar colaboradores. Porque eles têm de repente ali um preparo, só que aquele preparo muitas vezes ele requer um certo engajamento
e muitas vezes não acha esse engajamento. E aí é onde a gente tem que sim trazer para a cultura da empresa uma cultura de treinamento e preparo. Eu trabalhei na área técnica, como já mencionei a vocês, e sinceramente, do setor que eu venho da aviação, é um setor que ele ainda está se abrindo muito para esse lado, porque ele tem uma influência do militarismo muito grande. Só que os prejuízos que isso gera para a empresa não trabalhar mais fortemente a parte comportamental são enormes. São enormes, porque é aquela coisa, quanto vale um cliente mal atendido, né? Quanto vale um trabalho mal feito? Muitas vezes o empreendedor está ali hoje no mercado extremamente competitivo, um mercado que não dá mais para dar brecha, não é igual antigamente, onde as empresas definiam ali quem que ia comprar. Hoje em dia, nós como consumidores temos vastas opções. Se você parar para pensar o que te faz ir para a empresa A e não ir para a empresa B, isso faz um diferencial muito grande. E aí você imagina todo um time trabalhando numa linha de frente, um marketing, uma campanha, um desenvolvimento, e aí de repente você é mal atendido na empresa e vai tudo por água abaixo simplesmente por quê? Porque tinham pessoas que de repente não estavam tão comprometidas com o processo. Né? Ninguém está dizendo que é um processo fácil, mas é importante em algum momento nós termos esta consciência de que é necessário começar a fazer esse movimento observando, primeiramente, como é que estão os nossos líderes. Eu não sei a empresa que você trabalha, se ela é uma empresa com muitos líderes, se de repente você é o líder e gestor da empresa, mas uma coisa é certa, se você quiser crescer, o teu time tem que ir acompanhando essa filosofia. Você deve quebrar da mentalidade das pessoas aquela questão de funcionário-patrão, e sim desenvolver e incentivar o intraempreendedorismo, não como uma forma de trabalhar mais para o outro, mas como uma forma de aprender a lidar com responsabilidades. Porque se a gente for fazer uma pequena comparação, entre aspas, aqui, muitas vezes o que difere o empregado do empregador é porque o empregador está num ponto onde ele simplesmente se permitiu assumir mais responsabilidades. Então, essas responsabilidades, muitas vezes, são exatamente o que as pessoas dentro do mercado de trabalho que não têm a visão, não conseguem compreender. Porque elas acreditam, eu fui pago para fazer 5, eu tenho que fazer 5. Mas a gente entende que qualquer tipo de desenvolvimento na nossa vida tem muito mais a ver com o diferencial que nós colocamos. Né? E muitas vezes as pessoas elas não têm a visão de que quando eu estou numa empresa, mesmo CLT, trabalhando para essa empresa, eu ainda sou um vendedor. Eu vendo o meu atendimento, eu vendo o meu serviço prestado. É aqui exatamente que muitas vezes essa pessoa ela não tem isso muito forte com ela e o clima da empresa não colabora, ela muitas vezes, por aceitação do time, deixa de produzir. Porque a gente já sabe que pessoas felizes produzem muito mais. Me lembrei de um outro gestor que eu tive a oportunidade de conversar, Eduardo Félix, da General Electric, carrega esse lema com ele. Porque quando ele começou a compreender que se dentro da liderança dele ele conseguisse gerar algo mais para as pessoas, ele teria uma parceria muito mais engajada nos projetos novos, ele começou a ter caminhos muito diferentes. Logo, logo, acredito também conseguir trazer o Edu aqui para fazer uma live comigo, para bater um papo com vocês sobre essas técnicas de liderança. Porque a gente vai percebendo de uma certa forma que esse grupo de pessoas que vai somatizando, se ele não for bem trabalhado, se cada pessoa trazer o seu jeito de fazer e não tiver um certo padrão, a gente começa a perder o controle literalmente. E vejam bem que quando eu digo perder o controle, não é o controle das pessoas, é o controle dos processos, do direcionamento. Se a gente tem pessoas no time que são muito vitimistas, que terceiros ocupam para o outro, que não tem um engajamento e uma conexão, vai ser muito difícil a gente conseguir desenvolver um processo, principalmente quando a gente fala de mudança e crescimento. De repente você está no momento da tua empresa e você está crescendo. De repente você vai automatizar a tua empresa, você vai trocar um sistema. Gente, olha, o que eu já vi nas empresas assim, de troca de sistemas que poderiam ser feitas em 3 meses e levava quase um ano por resistência das pessoas, porque elas estavam muito acomodadas ali naquele modo, pela falta de visão, de entender que não dá para pensar em empresa sem pensar em lucro. É claro que a gente não pode pensar só no lucro, porque o lucro vai ser resultado de pessoas, mas nem um oposto, nem outro oposto. Se eu sou uma empresa limitada, SA, eu tenho como condição base para sobrevivência a lucratividade. Então, muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas não levam a esse ponto, que elas não conseguem compreender muitas vezes olhando de baixo, que por mais que a empresa seja grande, quanto maior ela for, mais ela tem que produzir para se manter forte.
porque senão ela não consegue manter o lugar que ela está. Então, proporcionalmente falando, o movimento e o desafio, mesmo como empresa, é muito grande. E se a pessoa ela não tem esta visão, ela não consegue simplesmente entender a importância do papel dela ali. E aí a gente sempre vai ficar, de uma certa forma, uma faca de dois gumes. Porque, por um lado, as pessoas deveriam chegar já com esta consciência. Por um outro lado, se o líder ficar esperando essa consciência acontecer, trava os resultados dele. Então, particularmente, nas vezes que eu tive a oportunidade de atuar como líder, eu sempre preferi levar muito mais a questão do meu objetivo. Sabe aquele pensar fora da caixa que nós vimos? Muitas vezes parece difícil ou desafiador, mas não é não. Pensar fora da caixa, muitas vezes é você ser simples, mas você ir num ponto que pessoas não pensam. Então nós estávamos fazendo um trabalho de pontualidade na época lá dos voos. Poxa, chegava lá, tinha tudo, imagina, 40 minutos para você desembarcar 180 passageiros e colocar aí bagagem, carga, mala, essas coisas todas. Aí às vezes um solzão, trabalhava aqui em Congonhas, em São Paulo, e aí você viu o pessoal carregando o avião lá, 2, 3, 4 toneladas de bagagem, carga, mala. Poxa, coisa simples. Subia ali na galha, conversava com o comissário de voo, pegava uma garrafa d'água, levava pro pessoal lá embaixo. É coisa simples. Mas também a humanidade, porque os caras estavam derretendo mesmo ali. Então você começa a ver que tem muitos pontos simples que quando você está observando e entendendo principalmente que o líder ele vai conseguir desenvolver uma equipe quando ele compreender que existe uma diferença entre estar acima da hierarquia e ser servido. O papel do líder sempre é servir e não ser servido. É claro que as pessoas auxiliam, é uma troca, mas é parte fundamental de ser líder servir. Porque eu só sou líder porque eu tenho um resultado que as pessoas que estão sendo lideradas ainda não têm. Logo, eu assumo a liderança para levá-las a este resultado. Então, a primeira coisa que a gente perceber que o conceito de liderança, muitas vezes, ele é distorcido e mal interpretado pela empresa. Porque tem muitas questões que podem afetar uma pessoa quando ela é promovida a líder. Ela pode, de repente, ter um estado de ego que possa agora sim achar que ela é melhor que as pessoas, porque ela tem poder de mandar nos outros, e ela não começa a compreender o papel dela. Volto a sugerir para vocês, caso vocês não tenham lido ainda, o livro do Monge Executivo, porque ele traz para nós uma questão muito interessante sobre essa questão da hierarquia em termos da construção, do organograma da empresa e uma outra hierarquia, entre aspas, no sentido moral. Então, se eu sou um gestor, eu sirvo todos os meus líderes para que eles consigam servir os colaboradores, para que eles consigam servir a empresa ou o cliente. Mas como é que de repente eu consigo fazer esse movimento quando o gestor, ao invés de estar pensando em todo o atendimento também com a equipe dele, muitas vezes está mais pensando em mostrar serviço para o diretor. E aí eu começo a ter um processo ao contrário, onde eu vou deixando a minha equipe de lado, eu como gestor deixo os meus líderes, eu modelo o meu líder que muitas vezes vai deixar os colaboradores e modelo os colaboradores que muitas vezes não vão dar a atenção necessária para o cliente. Isso tem a ver com o que eu trouxe no início da live, quando eu falei para vocês que a cultura e o clima organizacional, principalmente o clima organizacional, é muito mais a ver pelo sentir, pelo que eu observo, por como as coisas funcionam aqui, do que necessariamente pelas regras colocadas. Porque eu preciso sim, primeiro entender, se eu sou um líder, eu quero fazer um movimento diferente para engajar a minha equipe, a primeira coisa é o quanto eu sinto esse engajamento com o sistema. Eu preciso ampliar a minha visão para entender que, de repente, eu, no caso, estava na área da aviação, como funciona. Deixa eu pensar um pouco macro nesse processo. Deixa eu tentar entender como que será a visão empresa. O que de repente está acontecendo no mercado? O que está influenciando ou não a aviação? Então, de repente, como é que estão os meus concorrentes? Eu preciso ter essa visão um pouco mais macro, porque de repente eu estou lá batendo lá na porta do meu chefe pedindo um aumento para ele, e tem de repente uma crise econômica que está afetando muito a área que eu trabalho, eu nem sei disso, e acreditem, isso acontece. Então eu preciso ter essa visão de direcionamento, de posicionamento, porque senão eu vou ficar reclamando e criticando as ações, principalmente quando essas ações gerarem mudança, mas sem entender a estratégia maior. Mas a partir do momento que eu tenho essa visão mais ampla, fica muito mais fácil eu voltar para o meu ponto e entender o que eu preciso fazer aqui. Porque eu tenho um setor X que está conectado com o setor Y, que está conectado com o setor Z, que funcionam todos como engrenagens para que o sistema empresa funcione.
Mas se eu não tiver esta percepção, eu acho que o meu trabalho, o meu setor, é tudo que existe, e aí tá tudo bem, porque as coisas que não dão certo são culpa do setor de lá, e eu não posso fazer nada com isso. Essa é uma visão que cada vez mais ela perde espaço no mercado de trabalho. Eu me lembro, há 10 anos atrás, assisti uma palestra do senhor Alfredo Rocha, maravilhosa essa palestra, e ele já falava isso. Olha só, há 10 anos atrás ele já dizia o seguinte: nos trabalhos do futuro, as pessoas serão recompensadas por produtividade e não por tempo. Porque esse lance de passar horas na empresa cumprindo tempo tende a cair cada vez mais por terra. Então, de uma certa forma, a gente viu todas as mudanças que teve na CLT há um tempo atrás, e eu não vou entrar nesse ponto, se foram bons ou ruins, mas uma coisa é certa. Quem estiver sabendo o que está buscando, estiver se colocando de uma forma que está se especializando, que está entendendo, que consegue ter um diferencial de entrega, não vai ter nenhum problema com essas mudanças. Mas quem ainda estiver acostumado a trabalhar mais ou menos pela hora, essa sim, essa pessoa ela vai ter problemas, porque o mercado de trabalho provavelmente não vai manter ela por muito tempo. Não vai manter ela porque quando a gente começa a observar esse processo, é um processo que vem mudando e isso tem muito a ver com o nível de consciência das pessoas. Né? A informação circula hoje muito fácil. Por mais que muitas vezes a gente ouça as pessoas reclamando que as coisas estão complicadas, mas em termos de tecnologia e informação é muito mais fácil para a gente se virar hoje do que era uns anos atrás. Muito mais fácil. Então, isso torna o mercado muito mais dinâmico, é exatamente o que quem está observando está vendo, que algumas profissões estão deixando de existir e outras profissões estão nascendo, porque isso tem muito a ver com esse novo momento de mudança. E precisamos estar antenados. Nós aqui trabalhamos com treinamentos, com atendimentos, com eventos. Será que não precisamos nos posicionar pensando que daqui a um tempo, de repente, o que vai dar muito bom vai ser uma sala virtual lá no metaverso? Vai saber, porque em termos de empresa eu tenho que acompanhar o ritmo. Isso não quer dizer, obviamente, que eu não vou estar conectado com pessoas, mas eu também não posso ignorar algo que pode influenciar diretamente no meu campo de atuação. E o maior problema nesse sentido é porque quando a gente traz o funcionário que não tem uma mentalidade trabalhada, ele simplesmente espera as coisas acontecerem. E isso causa uma frustração muito grande mesmo. É por isso que a gente vê, e muitas vezes, infelizmente, é muito comum, vendo próprios líderes dividirem suas equipes. Olha, porque se você trabalha como líder, você tem teu colaborador A e teu colaborador B. E de repente existe um conflito entre eles, existem ideias diversas entre eles. Mesmo que você concorde com um deles, você tem que resolver isso de uma forma muito estratégica. Porque se eu vier o A aqui e eu falar, não, você está certo, o B é que está errado, eu já estou mexendo no posicionamento desse cara. Eu já estou dando para ele uma forcinha a mais do tipo, o cara... Então, compreende? A gente vê muitas vezes equipes tendo muitos problemas porque o líder não sabe lidar com essa questão que é mais pessoal, que é mais emocional. Que tem que sim ser estratégica. Porque a priori ninguém vai para o mercado de trabalho para fazer processo terapêutico de autodesenvolvimento. Mas já se entende que esses processos auxiliados ao ambiente corporativo são extremamente lucrativos. Porque verdadeiramente, como diz o meu amigo Eduardo Félix, pessoas felizes rendem mais. Porque se eu estou bem, as coisas ficam leves, eu consigo conectar de uma forma melhor. Eu, há um ano atrás, um ano e meio, olha, praticamente passei o ano inteiro fazendo palestras para empresas, estávamos em pandemia, eu fazia as palestras para empresas de forma virtual, falando sobre a questão de inteligência emocional, de clima organizacional e como se sentir mais motivado no ambiente de trabalho. Por quê? Porque nesse momento, quando de repente tudo começou a acontecer, algumas empresas começaram a observar que verdadeiramente era a hora e era necessário começar a trabalhar a mentalidade dos seus colaboradores e principalmente o emocional. Tendo por uma empresa onde nós trabalhamos muito fortemente a questão da qualidade de vida nas empresas. E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de inteligência emocional, de qualidade emocional. Como é que eu consigo ter qualidade emocional num ambiente corporativo que é totalmente nocivo? Né? E aí, de repente, você pode falar, poxa, Alex, mas eu estou numa empresa onde ninguém tem essa visão. E eu diria para você assim, talvez a vida esteja dizendo para você que seja o momento de fazer uma troca de emprego. Porque se você tem a visão, se você tem o talento, se você sabe se desenvolver e você vê que o sistema não está pronto para isso, talvez seja o momento de você evoluir, de você mudar, de você ir para algum lugar
onde você consiga gerar este movimento. Porque é claro que uma equipe unida consegue sim fazer mudanças extraordinárias dentro do campo de trabalho. Mas muitas vezes eu preciso sim de um apoio geral dessa organização para que eu não fique remando contra a maré. Afinal de contas, quando a gente fala nesse processo, a ideia aqui é melhorar e gerar mais resultados e não arrumar mais conflitos. Eu lembro que há um tempo atrás eu atendia uma cliente minha e ela era líder de uma empresa de eventos. E quando nós começamos a fazer o processo, ela começou a entender esses movimentos de comportamento, eu falava, Alex, é interessante porque as pessoas vêm dos outros setores perguntar o que acontece no meu. Mas eu tenho uma conexão com as meninas da minha equipe que é muito diferente. Porque realmente, quando eu comecei a compreender essa questão do ouvir de verdade, de conectar, de vez em quando chamar essa pessoa ali, bater um papo com ela, perguntar como é que está a carreira, como é que está a visão, né? Saber se está tudo bem. Eu falo, eu não preciso tomar muito do meu tempo, mas eu sei que, assim, de repente eu tenho lá 5, 6 pessoas na minha equipe, eu vou procurar 10, 15, meia hora que seja, uma vez por dia, tirar ali para conversar com um, porque isso também é um investimento no meu trabalho. Eu não posso olhar isso, e aí as palavras dela falam assim, antigamente eu via isso como se fosse uma coisa à parte ao trabalho, mas hoje eu percebo que como gestora, isso está totalmente ligado ao que eu preciso fazer. Porque hoje, de repente, eu estou na minha mesa e só de olhar a forma como uma, eu pego o telefone, como o outro faz, eu já sei se tem alguma coisa. E antes desse problema começar, de repente, ir para a minha equipe, eu vou chamar essa pessoa para bater um papo, para conversar um pouco. E é claro, como gestora, ela já iniciava o processo de preparo para que as líderes que fossem assumir ali também já tivessem esta mesma filosofia. E aí voltamos ao início da live, porque perceba que nesse sentido ela começou a criar uma cultura diferente dentro do setor dela. E uma cultura diferente não é uma cultura diferente no sentido de a empresa tem a cultura A e eu faço B. Uma cultura diferente no sentido de intensificar os valores e a humanidade dentro do trabalho. Isso é muito importante e quando a gente começa a perceber como que esse processo ele pode fazer diferença para os resultados finais, a gente vê que caro mesmo é não fazer nada. Porque muitas vezes o grande desafio é a questão das demandas, e a gente entende isso, mas quando a empresa ela começa a sentir que está nesse ponto, ela vai ter uma escolha. Ou ela vai se preparar para turnover e demissões atrás de demissões, treina a pessoa sai, monta o esquema, treina a pessoa sai, ou ela entende que é melhor ela diminuir um pouquinho em um curto momento para trazer para essas pessoas um preparo diferenciado que alinhe elas, pessoal e profissionalmente, com os objetivos. Porque quando a gente já está com uma cultura mais desenvolvida, ou até mesmo com um senso do querer mais claro, a gente sabe que os ambientes são oportunidades de criação. Mas muitas e muitas vezes, volto a dizer, não é isso que a gente tem como uma grande parte das pessoas que chegam nas empresas. Elas chegam, sim, muito abertas, sim, querendo oportunidades, mas muitas vezes nem compreendendo o preço que essas oportunidades vão cobrar. Né? Vocês acreditam que tem gente que ainda acha que presidente de empresa não faz nada, fica lá na empresa, lá com os pezão na mesa, tá nem aí, só mandando. Gente, quando a gente sabe que é muito diferente. Você conversar com o executivo, dificilmente ele fala para você que ele consegue ter férias de 30 dias sem atender a empresa, sem falar com ninguém. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas o cara entende que é um processo de uma escolha dele mesmo. Tem sim todo um status, todo um know-how, toda uma glorificação, até mesmo assim por dizer, muito grande ser CEO de uma empresa? Sim. Mas proporcional a isso, também tem muitas responsabilidades que tem que ir muito além do que aquele que acha que é só, fui promovido, ganho bem, agora eu só mando e fico de boa. Isso não dá mais. Mas acredite, muitas pessoas ainda têm esse pensamento. E aí, como diz, né? Suas ações seguem suas crenças. Se eu acredito que quanto mais para cima eu chego, menos eu trabalho, então muitas vezes acredite, não é à toa que a gente vê as pessoas fazendo muito corpo mole. Tem muito a ver com crenças pessoais, tem a ver com identidade, com história de vida, tem uma série de coisas que conectam aí. Mas eu diria assim para você, para que esta live possa ficar, de certa forma, não resumida, mas direcionada com esse tema. A partir do momento em que o líder toma o seu próprio posicionamento, entendem quais são aqueles comportamentos que geram mais resultados para as pessoas e, consequentemente, para a empresa, ele começa a criar uma nova cultura. E se tiver um time de líderes trabalhando cada um à sua forma esta cultura, tenha certeza, você começa a ter uma empresa que tem um diferencial muito grande. E mesmo que as coisas elas não vão em nível de empresa, como você talvez imaginasse, só o próprio fato
de você ter desenvolvido tantas habilidades para trabalhar com essas pessoas, já vai ser o melhor ganho que você vai ter. Porque talvez você já tenha ouvido. O mercado precisa de líderes. E quando a gente fala de líderes, nós estamos falando de tudo que nós abordamos aqui nessa live. Claro que nós não entramos aqui no campo das competências técnicas, que é primordial para um líder, mas um campo que talvez seja mais desafiador, que são a questão da sensibilidade, de entender necessidades de pessoas, de compreender uma regra simples da vida. É dando o que você recebe. Tudo que vai, volta. Se eu quero que as pessoas tenham um engajamento espontâneo e verdadeiro com a minha equipe, comigo, eu preciso primeiramente pensar o que talvez me impede de gerar este engajamento com elas. Porque gerar este engajamento com elas não é deixar aquilo que é importante de lado. Não é falar ok para o cara que de repente não veio trabalhar hoje e ter justificativa. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Olhar verdadeiramente as necessidades dela é saber que muitas vezes a própria necessidade que a pessoa tem é de um feedback. Quantas e quantas vezes o ponto mais desafiador é dar um feedback. É dizer aquilo que precisa dizer, só que a pessoa fica com receio. Putz, mas se eu for dizer isso aqui, a pessoa vai me levar mal, vai achar que eu estou falando mal dela, ou de repente vai se sentir mal. Então, não é por aí o caminho. Você começa a perceber que quando você realmente quer um engajamento de um time, você se engaja primeiramente com esse time, atendendo essas necessidades. E lembre-se, necessidades são diferentes de vontades. Talvez a pessoa tenha vontade de ficar na casa dela a semana inteira, mas ela tem a necessidade de trabalhar e de desenvolver um excelente resultado. Então, a partir do momento em que eu entendo a necessidade sistêmica do processo, eu me permito fazer aquilo que eu preciso fazer com uma intenção positiva, engajado, focado no melhor para as pessoas e, naturalmente, as pessoas que estão abertas ao processo, também querendo crescer, vão ter uma reciprocidade. Aqui eu começo a gerar não só um movimento muito melhor de harmonia e conexão com os meus liderados, começo também a modificar totalmente o clima organizacional para uma positividade, o que não significa que não vai ter problemas, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando num clima bom para resolver os problemas, não num clima sem problemas, porque problemas vão acontecer todo o tempo. Mas se a equipe e o time está motivado, está mais engajado, sente confiança uns nos outros e principalmente na liderança, fica muito mais fácil, porque eles começam a se permitir, dentro daquilo que lhe é possível, assumir um protagonismo dentro de sua atividade diária. E esse movimento, com certeza, faz toda a diferença no resultado final de uma empresa. E é claro, na sua liderança. Então, eu convido você, verdadeiramente, a refletir muito sobre esses pontos que eu trouxe aqui, porque são pontos que, de uma certa forma, são muito simples, mas, ao mesmo tempo, exigem um olhar mais analítico no sentido de mensurar a equipe, quem é quem, quantas pessoas compõem uma equipe. De repente, você pode, se você é gestor direto, pega uma ferramenta de perfil comportamental, entende, traça o perfil da tua equipe, comece a compreender que cada pessoa tem uma forma de lidar. Se a pessoa é muito introspectiva, a comunicação com ela é de um jeito. Se a pessoa é mais extrovertida, a comunicação é de outro. Não dá mais para nós tratarmos as pessoas da mesma forma. E isso, inclusive, é uma das questões que mudou muito na cultura do trabalho hoje em dia. Porque se há 15, talvez 20 anos, você entrasse numa empresa e falasse, fique tranquilo que nós tratamos todo mundo igual. Você ia falar, que bom. Hoje, se falar que trata todo mundo igual, ué, mas eu não sou igual a ninguém, se trata todo mundo igual, vai me maltratar. Não é isso que eu quero. Eu não quero mais um atendimento igual aos outros. Eu quero um atendimento personalizado. E aí pensem também, pelo lado da empresa, como é muito desafiador esse movimento. Porque se a gente, de repente, tem 5, 6, 10 pessoas na equipe, e já é um desafio organizar, conectar essas pessoas, engajar elas fortemente, imagine vocês, uma empresa talvez com 5, 10, 15, 20 mil colaboradores. Então é um processo que exige tempo e boa vontade. Mas com certeza, os resultados são muito gratificantes, porque ao gerar todo esse movimento, independente até mesmo do resultado e do reconhecimento que a empresa tem ou não, você desenvolve habilidades tão maravilhosas para o teu profissionalismo que eu te garanto, fora do mercado você não fica mais. Quando a gente começa a conectar com pessoas, a gente passa a ter uma comunicação melhor, a gente passa a ter uma linguagem de muito mais influência e vendas, e a gente também consegue ter uma persuasão no sentido positivo da palavra muito bacana. E um líder deve sim ser um vendedor nato, um vendedor de ideias, um vendedor que sabe colocar as ideias usando a sua autoridade e não impondo. Porque senão eu também crio uma cultura onde as pessoas estão sempre reativas e preparadas para o pior. Eu espero de coração mesmo
que tenha feito sentido para você as reflexões dessa live. Qualquer dúvida, qualquer questão que você sinta que eu possa te responder, sinta-se muito à vontade em chamar no inbox e seja muito bem-vindo ao Instituto Fragata. Lembre-se também que até esse mês, até dia 30, estamos com o cupom Cliente10, onde você tem 10% de desconto nos nossos planos de assinatura, nas pílulas mensais, nos cursos EAD. Vale muito a pena você dar uma olhadinha lá, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Um grande abraço, uma ótima semana e uma boa noite para vocês. Obrigado pela audiência.